Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso curso de Cálculo 1. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com critérios para determinar os extremos de uma função. Primeira parte. Bora lá! Muitas das aplicações do cálculo dependem de nossa habilidade para deduzir fatos sobre uma função f, a partir de informações relativas às suas derivadas. Então, através das derivadas, nesta videoaula, vamos apresentar o teste crescente e decrescente e o teste da primeira derivada, além de vários exemplos, para entendermos melhor o comportamento de uma função f dada. Então, vamos lá. Como a derivada da nossa função f representa a inclinação da curva y igual a f de x no ponto x f de x, ela nos informa para qual direção a curva segue em cada ponto. Então, isso é muito importante e vamos ver isso nessa videoaula. Assim, é razoável esperar que informações sobre a derivada de f nos forneçam informações sobre a nossa função f de x. Pessoal, olha que interessante. Para ver como a derivada de f pode nos dizer onde uma função é crescente ou decrescente, observe essa figura abaixo. Aqui nós temos o gráfico de uma função de azul e temos alguns pontos. Observe que entre os pontos A e B e entre C e D, as retas tangentes, essas de vermelho, têm inclinação positiva e, portanto, a derivada da nossa função f de x é maior que zero. Agora, entre os pontos B e C, as retas tangentes têm inclinação negativa e, portanto, a derivada da nossa função f é menor que zero. Assim, parece que f cresce quando a derivada de f é positiva e decresce quando a derivada de f é negativa. Assim, temos o seguinte teste crescente/decrescente. Letra A. Se a derivada da nossa função é maior que zero em um intervalo, então f é crescente nele. Ok. Letra B. Se a derivada da nossa função é menor que zero em um intervalo, então f é decrescente nele. Pessoal, para demonstrar que isso é sempre válido, é preciso usar o teorema do valor médio que vimos na aula anterior. Aqui não vamos fazer a demonstração, ok? Nos livros vocês encontram essa demonstração, inclusive no livro do Sturt, que estamos usando para a construção da nossa videoaula. Exemplo 1. Encontre onde a função f de x igual a 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 5 é crescente e onde ela é decrescente. Então, o primeiro passo é derivar a nossa função. Observe que temos uma função polinomial, então é bem tranquilo de derivar. Em seguida, vamos reescrever essa função. Então, temos 12x vezes x menos 2 vezes x mais 1. Aqui no canto inferior direito, eu coloquei a função f de x e a derivada da nossa função f. Então, vamos lá. Para usarmos o teste crescente/decrescente, devemos saber onde a derivada da função é maior que zero e onde a derivada da função f é menor que zero. E isso depende dos sinais dos três fatores da derivada de f de x, isto é, de 12x, x menos 2 e x mais 1. Então, o primeiro passo é dividir a reta real em intervalos cujas extremidades são os números críticos, menos 1, 0 e 2, e dispomos o que fizemos em uma tabela. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo aqui é achar números críticos. Como que acha números críticos? Nós vamos olhar para a derivada da nossa função quando que isso daqui é igual a zero, ou quando a derivada não existe. Mas como no caso nós temos uma função polinomial, vamos olhar só para quando a derivada da nossa função f é igual a zero. Então, isso acontece quando x é zero, quando x é 2 e quando x é menos 1. Beleza, temos os nossos números críticos. Assim, nós temos os seguintes intervalos que vamos analisar o sinal dessas funções, né? Quando x é menor que menos 1, quando x está entre menos 1 e 0, quando x está entre 0 e 2 e quando x é maior que 2. Um sinal de mais
indica que a expressão dada é positiva e um sinal de menos indica que é negativa. A última coluna da tabela mostra a conclusão baseada no teste crescente/decrescente. Então, por exemplo, a nossa função f no intervalo de menos infinito a menos 1 é decrescente, e assim por diante. Uma observação aqui importante também, né? Também seria verdade dizer que f é decrescente no intervalo fechado de 0 a 2. Aqui nós colocamos no intervalo aberto, mas poderíamos dizer que ela é decrescente no intervalo fechado de 0 a 2. Então, vamos ver agora com mais calma a nossa tabela, né? Então, nós temos que quando x é menor que menos 1, esse cara aqui é negativo, o 12x, esse cara é negativo, x menos 2, esse cara, x mais 1, também é negativo. Então, nós temos o quê? Negativo vezes negativo, positivo, vezes negativo, negativo. Então, nós vamos fazer isso para os outros 3 casos, né? Fazendo isso, nós temos o quê? Olha, deu negativo, então a função é decrescente nesse intervalo. Deu positivo, então a função é crescente nesse intervalo. Deu negativo, então a função é decrescente nesse intervalo. E assim por diante. É possível ver isso também através do gráfico, né? Observe que a nossa função de menos infinito a menos 1, ela é decrescente. De menos 1 a 0, ela é crescente. De 0 a 2, que é aqui, ela é decrescente. E de 2 ao infinito, ela é crescente. Da videoaula 23, ou seja, da videoaula que fala ali de valores máximo e mínimo, sendo mais específico ainda na segunda parte, lembre-se de que se f tem um máximo ou mínimo local em C, então C deve ser um número crítico de f, isso pelo teorema de Fermat. Mas uma observação importante. Mas nem todo número crítico dá origem a um máximo ou mínimo. Então, recapitulando, né? Se f tem um máximo ou mínimo local em C, então esse C deve ser um número crítico. Mas nem todo número crítico dá origem a um máximo ou mínimo. Consequentemente, necessitamos de um teste que nos diga se f tem ou não um máximo ou mínimo local em um número crítico. Você deve ver a partir da figura abaixo aqui, né, que o f de 0, se você fizer a conta, f de 0 vai dar igual a 5, que é esse pontinho aqui. É um valor máximo local de f, pois f cresce de menos 1 a 0 e decresce de 0 a 2. Ou, em termos de derivadas, a derivada da nossa função é maior que 0 para x de menos 1 a 0 e a nossa derivada da função é menor que 0 para x de 0 a 2. Em outras palavras, o sinal da derivada de f de x muda de positivo, setinha para cima, para negativo, setinha para baixo. Essa observação é a base do teste a seguir. Então, vamos apresentar o teste da primeira derivada. Suponha que C seja um número crítico de uma função contínua f. Letra A. Se o sinal da derivada de f mudar de positivo para negativo em C, então f tem um máximo local em C. Foi o que acabamos de ver no exemplo anterior. Letra B. Se o sinal da derivada de f mudar de negativo para positivo em C, então f tem um mínimo local em C. Então tem que ter atenção, né? Mudou de positivo para negativo, nós temos um máximo local. Mudou de negativo para positivo, nós temos um mínimo local. Letra C. Se a derivada da função não mudar de sinal em C, isto é, se em ambos os lados de C a derivada de f for positivo ou negativo, então f não tem máximo ou mínimo locais em C. Pessoal, o teste da primeira derivada é uma consequência do teste crescente e decrescente, tá? Na parte A, por exemplo, uma vez que o sinal da derivada de f muda de positivo para negativo em C, f é crescente à esquerda de C e decrescente à direita de C. A consequência é que f tem um máximo local em C. Ok, foi o que acabamos de ver. Se ainda não ficou claro o teste da primeira derivada, através dos gráficos abaixo, isso fica mais visível. Então, é fácil memorizar o teste da primeira derivada visualizando os diagramas como os da figura abaixo. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos uma função aqui de azul, né?
Observe que aqui nós temos um c, de tal forma que esse f de c vai ser um máximo local, pois a derivada de f de x, à esquerda, é maior que zero, e à direita é menor que zero. Então, a derivada aqui é positivo, à esquerda, depois é negativo. Então, esse cara aqui é um máximo. Agora, nesse segundo, nós temos o seguinte. Em C aqui, né, no ponto C e f de C, à esquerda, a derivada é menor que zero, a inclinação da nossa reta tangente é negativa, e à direita, nós temos que a derivada da nossa função f é maior que zero, ou seja, a inclinação da nossa reta é positiva. Então, a derivada é negativa à esquerda, depois positiva. Vamos ter um mínimo local. Já nesses outros dois, não vamos ter nem máximo nem mínimo. Observe que aqui, olhando para C, né, à esquerda a derivada é maior que zero. Em C aqui nós temos uma reta tangente horizontal, ou seja, a derivada aqui é igual a zero. E à direita a derivada é maior que zero. Na letra D também não temos nem mínimo nem máximo. A derivada à esquerda é negativa. Aqui em C nós temos a derivada igual a zero. E à direita a derivada é menor que zero. Então não temos nem máximo nem mínimo. Exemplo 2. Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função do exemplo 1. Então aqui nós colocamos a tabela e o gráfico da função para nos ajudar. Da tabela, na solução do exemplo, vemos que o sinal da derivada de f muda de negativo para positivo em menos 1. De fato, né? Para x menor que menos 1, a derivada da nossa função é negativa. Para x maior que menos 1 menor que zero, é positivo. Então, observe que aqui a derivada sai de negativo para positivo. Então, f de menos 1, se você colocar x igual a menos 1 aqui, você vai obter zero, né? Então, esse carinha é um valor mínimo local pelo teste da primeira derivada. Olhando aqui para o gráfico, né, nós temos o seguinte. Olha. Antes de menos 1, é negativa a nossa derivada. Depois de menos 1 é positivo. Então, esse aqui é um mínimo local, de fato. Analogamente, o sinal de f muda de negativo para positivo em 2. Portanto, f de 2 igual a menos 27 é também um valor mínimo local. Então, observa, 2 está aqui, né? A derivada da função antes de 2 é negativa. Depois de 2 é positivo. Então, esse cara também é um mínimo local. Como observamos anteriormente, f de 0 igual a 5 é um valor máximo local, pois o sinal da nossa derivada da função muda de positivo para negativo em 0. Exemplo 3. Encontre os valores de máximos e mínimos locais da função g de x igual a x mais 2 seno de x, onde que x é maior ou igual a zero e menor que 2π. Solução. Para achar os números críticos de g, temos que derivar primeiramente a nossa função. Derivando aqui, nós temos 1 mais 2 cosseno de x. Logo, a derivada da função g é igual a zero quando cosseno de x for igual a menos meio. Assim, as soluções dessa equação são quando x é igual a 2π sobre 3 e 4π sobre 3. Como g é derivável em toda parte, os únicos números críticos são 2π sobre 3 e 4π sobre 3. E, portanto, analisamos g na tabela a seguir. Então, pessoal, é muito importante na tabela olharmos para o intervalo dos valores de x. Observe que no enunciado foi dado que x pertence ao intervalo ali, né, de 0 a 2π. Depois, nós temos que encontrar esses números críticos para olharmos cada intervalo. Então, o primeiro número crítico foi de 2π sobre 3. Então, o primeiro intervalo, o x varia de 0 a 2π sobre 3. O segundo intervalo, o x varia de 2π sobre 3 a 4π sobre 3, que foi o nosso segundo número crítico. E o último intervalo, x está variando de 4π sobre 3 a 2π. Então, observe que a derivada da nossa função g no primeiro intervalo vai ser positiva. Basta você pegar algum valor para x aqui, né, nesse intervalo, e substituir aqui para ver se vai dar positivo ou negativo. Então, no primeiro intervalo, ela é crescente. Já no segundo, vocês vão encontrar que é decrescente. E no terceiro, crescente. Isso é muito importante, tá, pessoal? Olha para vocês verem. O sinal da nossa derivada de g muda de positivo para negativo em 2π sobre 3. Então, aqui eu coloquei o gráfico
para nos ajudar, né? Então, aqui nós temos o x igual a 2π sobre 3. Observe que para os valores menores que x igual a 2π sobre 3, nós vamos ter inclinações positivas, ou seja, a derivada da nossa função é positiva. À direita, nós vamos ter que a inclinação aqui é negativa. Então, nós temos um máximo local. E o valor máximo local é o seguinte, né? Então, onde tem x na nossa função g, nós vamos substituir por 2π sobre 3 e vamos encontrar algo do tipo, né? 2π sobre 3 mais raiz de 3, que é aproximadamente 3,83. Então, de fato, né? Aqui parece estar bem próximo de 4. Da mesma forma, o sinal da derivada de g muda de negativo para positivo em 4π sobre 3. De fato, né? Antes de 4π sobre 3, a nossa derivada aqui é negativa. À direita, ou seja, depois, a derivada já é positiva. Então, nós vamos ter um mínimo local. Então, g de 4π sobre 3, que vocês vão encontrar aproximadamente 2,46, parece bem razoável, né? É um valor mínimo local. O gráfico de g na figura ao lado confirma nossa conclusão. Foi o que vimos durante a resolução. Pessoal, os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo Volume 1 do Sturt. Um grande abraço e até a próxima!